Pessoal, confirma para mim se está aparecendo a minha apresentação, por favor. Pessoal, confirma para mim se está aparecendo a minha apresentação, por favor. Está aparecendo? Tá aparecendo sim, Léo. Tá joia. E aí, como é que a gente está? Já pode começar? Beleza, tá tudo certo aqui. Vou te apresentar então, Léo. Já tirou a minha tela? Alguém viu aí? A minha tela do mini curso? Pois é, não estou conseguindo ver a sua, mas eu acho que tirou, sim. Não, tomara. Vamos lá. Vamos dar início, né, ao nosso mini curso, tudo bem? Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu quero cumprimentar o nosso palestrante, o Leonardo Lins Figueiredo, acadêmico do primeiro período, 11º período da Unifipmoc. Ele é fundador e atual presidente do Programa de Extensão Cidadania e Saúde, é presidente da Cardioliga, professor de eletrocardiografia, monitor de cardiologia da Unifipmoc no segundo semestre de 2019, atual monitor de cardiologia da turma do 6º período da Faculdade das Américas de São Paulo. Em nome de toda a equipe organizadora do minicurso, é um prazer, né, e uma honra tê-lo aqui, e obrigada por ter aceitado o nosso convite, e desejo uma boa palestra a todos, e pode iniciar. Bom, muito obrigado, agradeço muito a oportunidade, o espaço. Dizer que eu não sou mais o atual presidente da Liga de Cardiologia, mas o erro, né, não foi seu, foi meu mesmo. E quando eu passei, eu era de fato, mas a gente passou a gestão da Liga. E, bom, então, só essa ponderação aí. Dando seguimento, então, pessoal, só para poder comentar, hoje, quem falaria, né, dessa temática, de uma outra temática, na verdade, coronariopatia aguda, seria o Brendel, né, médico aqui de Montes Claros, professor, né, na faculdade, na Pitágoras, e, bom, mas houve um imprevisto, então a gente, de última hora aí, preparei uma aula para a gente poder abordar aqui hoje, que é o eletro, né, no Hospital Geral. O que é isso? Basicamente, o eletro na prática clínica, as condições que a gente vê aí comumente no nosso cotidiano, né, na prática clínica, nas enfermarias, enfim, nos prontos-socorros aí, prontos atendimentos, enfim. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Então, é um tema que eu preparei focado no eletrocardiograma, né, até porque a ideia, né, a percepção aqui do nosso mini curso aqui é justamente essa, o enfoque no eletro. Então, a ideia é essa, não é falar de clínica, de terapêutica, né, porque aí a gente faria uma aula mais voltada para a clínica, né, para a clínica médica. Então, o nosso objetivo aqui é focar no eletro. Uma vez ou outra eu vou comentar alguns aspectos importantes, mas o foco vai ser, de fato, no eletrocardiograma. Então, acho que a gente já pode dar início, né? O pessoal está entrando aí. Eu não consigo ver, pessoal, quando eu projetar a tela aqui, eu não vou conseguir ver as dúvidas, né, os comentários no YouTube, mas o professor Eduardo, que deu a última aula aí, está conosco aí, ao vivo aí, então, à medida do possível, ele vai auxiliar aí para poder tirar as dúvidas ali no exato momento em que elas surgirem, tá? Então, vou compartilhar a tela aqui e vou também suprimir a minha tela pessoal aqui para o foco ser, de fato, na aula. Então, a partir de agora, eu já não visualizo mais aqui os comentários, enfim.
Então, agradeço novamente o convite, né? A gente vai iniciando aqui. E, como eu disse, né, o tema do eletrocardiograma no hospital geral, né, é basicamente o eletro na prática clínica. Então, para a gente alinhar as expectativas, a gente precisa entender o que a gente vai conversar aqui hoje. Basicamente, a gente vai falar sobre distúrbios eletrolíticos mais comuns, né, comentar ali aquilo que é mais comum, né, alguns um pouco mais raros, mas a gente vai focar naquilo que é o mais comum, né? Não faz sentido ficar conversando tanto sobre o que é tão raro. Algumas doenças sistêmicas, né, como hipotireoidismo, né? A gente vai comentar sobre algumas coisas nesse sentido, cardiopatias secundárias, TEP, DPOC, enfim, alterações medicamentosas, a gente vai falar, por exemplo, sobre a ação digitálica, muito comum, né? Isso é comum tanto na prática clínica, como também nas provas, a gente observa isso aí, e citar uma outra um pouco mais rara, mas que também aparece nas provas aí. Então, iniciando aqui pelos distúrbios eletrolíticos, tá? A gente vai iniciar nosso bate-papo, então, pelos distúrbios hidroeletrolíticos, e a gente vai conversar, olha só, sobre hiper e hipocalemia, né, que é a mesma coisa que hiper e hipopotassemia. Então, a gente faz menção aqui aos níveis de potássio sérico, né? O hiper e hipocalcemia, então os níveis de cálcio, né? E hipomagnesemia, tá? A gente vai comentar o porquê que a gente vai até citar ali a hipermagnesemia, mas a gente vai comentar por que não tem tanta importância quanto a hipo tem, tá? Então, seguindo aqui, olha só, inicialmente a gente fala sobre a hipercalemia. Vamos entender o que acontece nesse processo. Primeiramente, né, a gente sabe que esses valores de referência variam conforme o laboratório, né? O laboratório coloca ali entre 3,5 e 5,5, outros entre 3,5 e 5. Enfim, o fato é que as alterações aqui de hipercalemia, elas começam a aparecer, vou deixar meu cursor do mouse aqui permanentemente visível, para a gente poder ir comentando junto. Olha só, elas começam a aparecer a partir de 6, 6,5, tá? De nível sérico de potássio. E olha só, o que a gente observa aqui, isso aqui seria o eletro normal, né? Onda P, QRS, onda T, e olha só, a assimetria da onda T, não é isso? Uma ascensão lenta e um descenso mais rápido, mais abrupto, isso é normal. E olha só, à medida que os níveis séricos de potássio começam a aumentar, começam a se elevar, o que a gente observa aqui, basicamente, olha só, é que a minha onda T, ela está ficando com uma base um pouco mais estreita, um pouco mais articulada. Oi. Perdão por interromper, mas a gente não está conseguindo ver a apresentação do slide em andamento, sabe? Está na primeira tela ainda. Tá. Está na primeira tela? Então, peraí, vamos tentar fazer aqui. Já passou bastante. Como é que é? E também você não expandiu a tela em tela cheia. Aqui para mim eu já tinha feito isso, mas vamos tentar aqui novamente. Vou compartilhar a tela inteira, porque eu acho que assim fica mais fácil. E outra coisinha, só aproveitando a introdução, você está com algum outro dispositivo perto? Tô não. Não? Duas abas abertas, alguma coisa do tipo? Não, né? Não. Tá, aqui eu tô só com a apresentação. Então tudo certo. Tá dando alguma interferência? Deu algum ruidinho, mas eu acho que deve melhorar para frente. E agora os slides estão passando normais. Pode dar continuidade. Beleza, então. Então, pessoal, me parece que o início, então, não passou para todos. Então, vamos voltar aqui, talvez de uma forma um pouco mais breve, para a gente poder, para não ficar tão cansativo. Olha lá, então, vou tentar explicar talvez de uma outra maneira. Então, basicamente, o que a gente vai estudar aqui hoje é o eletro ali na prática clínica. Então, das enfermarias, né, pronto atendimento, pronto-socorro, tudo aquilo que a gente vê no cotidiano. Basicamente, distúrbios eletrolíticos, como a gente falou, distúrbio de potássio, cálcio, magnésio, né, doença sistêmica, a gente comentou que a gente vai falar de hipotireoidismo, por exemplo, cardiopatia secundária, a gente falou de
TEP, DPOC, a gente vai comentar sobre isso aqui hoje, tá? E alteração de medicamento, associada à alteração medicamentosa, como, por exemplo, a ação de digitais, que é muito comum, tanto na nossa prática clínica, né, sobretudo aqui no nosso meio, inclusive, para poder, sobretudo, a terapêutica aí de insuficiência cardíaca, muito comum no nosso meio, e também falar sobre, por exemplo, a ação da amidarona, a ação crônica, que de vez ou outra a gente observa aí, não raro, né, a gente observa isso aí na prática clínica. Então, a gente alinhando aqui as expectativas, olha só, do que a gente vai ver aqui hoje, a gente pode começar, então, a discutir novamente, né, e aqui iniciando pelos distúrbios eletrolíticos. Só para confirmar, então, até agora aqui, tá tranquilo? Tá tudo bem? Pode continuar? Pode sim, Léo. Beleza, então damos seguimento. Os distúrbios hidroeletrolíticos, né, a gente comentou, vamos falar de distúrbio de potássio, de cálcio, de magnésio. Pois bem, então a gente estava começando aqui a falar de hipercalemia, quer dizer, aumento do nível sérico de potássio, né, então a gente só começou mesmo, a gente dá para poder voltar aqui e comentar, né, de novo, aqui ressaltando alguns pontos, talvez de forma um pouco mais diferente, para não ficar tão cansativo, que é o seguinte, basicamente, se a gente for observar aqui de uma forma bem prática, olha só, quando eu tenho hipercalemia, é como se eu batesse o martelo aqui, ó, bati o martelo na onda P, e aí o que eu fiz foi subir com a onda T. Então, isso é hipercalemia, bati o martelo na P e subiu o T. Hipercalemia faz isso, beleza? Estou baixando a minha P e aumentando a minha onda T. Tranquilo? Então, atenção que isso também pode acontecer, aliás, o inverso disso, né, o contrário, pode acontecer na hipocalemia. Então, olha só, como a gente está comentando, né, essa onda P está ficando mais discreta ali, mais aplanada, está batendo nela aqui. E o interessante aqui, ó, é que a base da minha onda T está ficando um pouco mais estreita. O que é a minha onda T normal? É uma onda T que aumenta lentamente, uma ascensão lenta e um descenso mais abrupto, mais rápido. E aí, aqui, olha só, veja, na alteração, à medida que eu aumento o nível sérico de potássio, veja só, eu tenho uma base da minha onda T mais estreitada, estou estreitando a minha onda T, beleza? E a minha onda T está ficando mais apiculada, é o que a gente chama de onda T em tenda, beleza? Onda T em tenda, veja que ela está formando, está fazendo aqui um formato de tenda mesmo. E olha, à medida que eu vou aumentando e aumentando cada vez mais o meu nível sérico de potássio, a minha onda P vai ficando ainda menor, até ficar ali imperceptível, né? Praticamente imperceptível. E veja, estou aumentando ainda mais. E nesse momento, olha o que está acontecendo com o meu QRS. Ele está alargando. É como se eu pegasse, olha só, uma ponta, uma parte do meu QRS, puxasse para cá, outra parte puxasse para lá, e estou alargando o meu QRS, beleza? E olha só, as alterações grosseiras de QRS, segmento ST e T, olha só, isso vai evoluindo para essa bizarrice aqui, que vai evoluindo ainda mais para isso que a gente chama de ritmo sinusoidal, beleza? Ritmo sinusoidal. Então, este aqui é o processo evolutivo de um paciente que está tendo os seus níveis séricos de potássio aumentando gradativamente, beleza? Então, olha só, veja que aqui coloca níveis, né, próximos de 9 até superiores a 9, beleza? Quando ele chega nesse ritmo sinusoidal. Nós já vamos entender, tá, o porquê, né, de ele chegar nisso aqui. Nós vamos entender mais à frente. Bom, então, como a gente comentou há pouco, né, sobre valor de referências, varia às vezes de laboratório para laboratório, de referência literária também, né? Algumas referências colocam entre 3,5, eu já vi até 3,5 a 4,5, já vi 3,5 a 5, 3,5 a 5,5, tá? Mas o importante é o que está aqui, olha só, a gente está observando que essas alterações no elétron começam a surgir a partir de níveis séricos de potássio maiores ali do que 6, 6,5, tá? Então, essas alterações, elas começam a surgir a partir desses níveis aí. Pois bem, então a gente vai ter um segmento aqui e agora a gente vai observar no elétron as alterações aí correspondentes, então, à hipercalemia, beleza? Olha só, como a gente comentou, o que chama atenção aqui, sobretudo de V2 a V4, acompanha comigo, ó, uma base mais estreitada da minha onda T, tá vendo? Ela tá ficando mais articulada, eu tô aumentando a amplitude da minha onda T, olha o tamanho da amplitude, tá ficando bem elevado. Essa é aquela onda T que a gente chama de onda T em tenda, beleza?
E olha só que interessante, quando a gente observa P, a gente vê um resquíciozinho, olha, em D2 a gente consegue ver em D2 longo, mas olha só, a gente consegue ver ainda um resquíciozinho ali de P, já diminuiu, já planou bastante. É como se eu fizesse aquilo, olha só, o raciocínio tem que ser mais ou menos isso aqui. Eu bati na P e acabei aumentando a minha onda T para facilitar, beleza? Então, bati na P e a minha onda T aumentou do outro lado. Vou desmanchar isso aqui para a gente poder seguir mais adiante. Então, olha só, acompanhe comigo aqui. Então, aquilo foi evoluindo ainda mais, foi evoluindo para isso aqui, olha só. Agora, essa onda T ela já está ainda mais articulada e veja, meu QRS começou aquele processo de alargar, então meu QRS está alargando, beleza? E olha só, vou trazer um pouco mais. Então piorou, está ficando cada vez mais bizarro, meu QRS está alargando e alargando cada vez mais, a gente comentou. À medida que aumenta o nível 7 de potássio, eu vou caminhando para isso aqui, beleza? E olha só que interessante, a gente consegue perceber ainda, essas ondas P ficam quase imperceptíveis, né? A gente vê um resquíciozinho dela, olha só, está aqui. E aí, o que a gente observa com isso? A gente observa que o intervalo PR também está aumentando. Então, o intervalo PR ele vai aumentando ali, muitas vezes fica até imperceptível. Por quê? Porque a minha onda P já está praticamente imperceptível. Agora, chama atenção aqui que, veja, o ritmo ainda não é um ritmo que a gente consegue ver aqui regular, as referências colocam ainda que, apesar disso, apesar dessa onda P estar imperceptível aqui praticamente, ele ainda segue o elétron de um ritmo sinusal, tá? Até aqui ainda é um ritmo sinusal. O livro do Enéas, por exemplo, traz um traço evolutivo do ritmo sinoventricular, ele coloca, guiado por uma origem sinusal, ainda que P seja imperceptível. Então, a gente cabe ressaltar isso, né? Apesar de a gente não conseguir enxergar um P, a gente sabe, né, que ainda é proveniente dali. Pois bem, então o QRS está largando cada vez mais, a gente consegue perceber isso, a onda já está também, a base agora largou bastante, e olha o que a gente começa a perceber aqui, até desmanchar aqui para a gente poder seguir, olha o que a gente começa a perceber já neste elétron, a gente começa a perceber que o RR, olha só, os RR estão ficando irregulares, beleza? A gente consegue perceber que os RR estão ficando irregulares. E essa onda, e esse QRS com onda T, eles começam, o que está acontecendo nisso? Eles começam a se fundir, olha só, até chegar nisso aqui, chegar nessa bizarrice que a gente chama de ritmo sinusoidal. Qual que é a importância disso? Bom, a importância disso é que quando esse paciente chega, né, num eletro como esse eletro, que essa circunstância, ela potencialmente maligna. Esse paciente pode generar um ritmo de arritmias malignas aí, sobretudo fibrilação ventricular, tá? Então, a importância aí de a gente destacar e, claro, construindo aqui a curva de aprendizado em relação aos níveis sérios de potássio, que aumentam-se gradativamente, que a gente está falando de hipercalemia. Bom, então, quando a gente tem hipercalemia, o interessante aqui, a gente comentou, eu até comentei que não ia falar de terapêutica e tal, mas, olha só, eu vou falar sobre isso aqui, gluconato de cálcio. Olha que interessante, pessoal. Claro, né, além das medidas aí para reduzir o potássio, né, então a gente usa o gluconato de cálcio, por quê? O gluconato de cálcio, ele não tem um papel de redução desses níveis de potássio, não é isso. Na verdade, esse cálcio, eu vou tentar explicar isso de uma maneira breve, sucinta, ali, sem tentar entrar tanto no campo químico disso aí, mas basicamente a gente lembra que cálcio e potássio, eles são cátions provenientes de bases fortes, né? Então a gente tem ali uma similaridade em relação às propriedades químicas. Então, basicamente, o cálcio ele vai antagonizar com o potássio e aí ele consegue estabilizar a membrana celular desse paciente. Então, ele estabiliza a membrana celular e consegue atenuar, ainda que momentaneamente, os efeitos aí dessa hipercalemia, tá? Então, ele estabiliza a membrana e ali ele restaura, basicamente, a excitabilidade de membrana. E aí, olha só que legal, quando a gente administra gluconato de cálcio, a gente tem aquele mesmo elétron, vai para isso aqui, olha só. Aquela bizarrice evolui para isso aqui, beleza? Muito mais organizado, tá?
muito mais bonito, né? Então, a administração aqui de gluconato de cálcio, justifiquei e mostrei que, de fato, a gente muda bastante o eletro desse paciente ao administrar o gluconato de cálcio, beleza? Importante que isso aqui, além da prática, né, comumente visto aí, questões de prova. Na sequência, sobre hipocalemia, e a gente comentou, né, seria ali abaixo dos níveis, o potássio abaixo de níveis ali de 3,5, né, 3,5 para baixo. Causas comuns aí, como perdas gastrointestinais, né, alguma gastroenteropatia, ou nefropatia perdedora de sal, também acontece, é comum. Intoxicação por beta-agonista, outra condição comum também. E olha só o que a gente observa. A gente observa basicamente, e a gente tem aqui o nível sério de potássio normal, e aqui abaixo na hipocalemia. Então, veja, eu vou acompanhando e grifando aqui junto. Olha só, a gente tem aqui presente uma onda U no eletro normal, de fato, ela pode estar presente no eletro normal. Olha lá, de amplitude discreta. Mas o que acontece quando tem uma hipocalemia? Olha só, a gente tem, na verdade, uma onda U se tornando mais proeminente. Olha só, essa onda U ela vai se tornando mais proeminente. Então quanto que eu consigo perceber isso com mais clareza? Bom, tem uma divergência em relação a algumas literaturas aí, mas, de fato, algumas mais profundas trazem que essa onda U é normal quando ela tem 25% do tamanho da onda T. E olha só, aqui a gente vê justamente o contrário, ela está muito maior já que a onda T. Então, a onda T, ela está ficando achatada, beleza? E olha só, a minha onda P, ela está ficando, então a minha onda P, ela está ficando discretamente apiculada. Então, vocês lembram quando eu falei que na hipocalemia poderia acontecer o contrário? Olha só, é como se eu aqui batesse o martelo aqui, olha só, diminuísse a minha onda T, e aqui é como se eu aumentasse a minha P. Nem sempre essa onda P ela vai aumentar de forma tão proeminente, tá? Mas ela aqui está posto pra gente, ó, discretamente apiculado. Então, uma dica aí para a gente poder só lembrar, né, de hiper e hipocalemia. Então, tá aí. Olha só outra coisa interessante, pode acontecer um infra de ST nesse paciente. Então, é uma alteração aqui possível na hipocalemia. Agora, outra coisa que a gente não consegue observar tão comumente seria o intervalo PR aqui mais aumentado. Pode acontecer, a gente não observa tão comumente, não. Então, a gente observa de forma mais comum, de fato, essa onda T mais achatada, podendo formar esse infra de ST e a onda U mais proeminente, beleza? Agora a gente vai estudar isso aqui no eletro. Vou só apagar essas referências aqui, as partes que eu grifei, para a gente poder dar continuidade. Então, olha só, trazendo o eletro para a gente, o que a gente observa, olha só, é aquele infra que a gente comentou. Olha só, a gente observa em várias derivações. Ó, tem um infrazinho de ST ali, aqui em ABF também mostrando, V4, um pouquinho também um infra de ST, mas o que chama mais atenção aqui, o que chama mais atenção é o fato da minha onda T estar mais achatada e a minha onda U começando a ficar mais proeminente, já ganhando ali muito mais o tamanho da minha onda T, beleza? Então isso chama mais atenção para a gente aqui no eletro da hipocalemia, eletro da hipocalemia. Agora, tem uma coisa interessante, né, a gente... mais uma vez, eu comentei que eu ia falar de terapêutica, nem nada, mas nos casos graves de hipocalemia, a gente tem que fazer, a gente acaba fazendo uma reposição intravenosa. E o que é interessante a gente ressaltar aqui nesse momento? Interessante ressaltar é que a gente tem que ter muito cuidado com relação à velocidade, à concentração, tá? Que a gente vai repor aí, elas devem ser cuidadosamente calculadas. Por quê? Porque isso aí, se a gente repor isso de forma inadequada, a gente pode induzir arritmias malignas e morte súbita, tá? Então, uma informação importante aqui em relação ao tratamento da condição de hipocalemia. Pois bem, na sequência, a gente vai trazer, olha só, hiper e hipocalcemia. Então, interessante aqui que esse cálcio a gente pode pedir. Tem que lembrar, cálcio iônico ou não é o cálcio total. Mas se a gente pedir o cálcio total, a gente tem que corrigir pela albumina, idealmente, né? A gente considera hipo quando ele está abaixo de 8,5, né? Corrigir pela albumina. E aqui o interessante, olha só, é que é bem tranquilo essa alteração aqui no cálcio. Basicamente, o que vai acontecer é a alteração em relação ao segmento ST. Olha só, na hipercalcemia, hiper
hipocalcemia, o que eu observo é o segmento ST encurtando, ele está ficando menor, beleza? Então, está mostrando aqui pela seta, olha só. O segmento ST está ficando menor, ele está encurtando. E na hipocalcemia, o que eu observo é exatamente o contrário. O segmento ST está alargando, está aumentando aqui, olha só. E aí, trazendo até uma imagem do livro do Enéas, olha só. Uma imagem que eu gosto dessas imagens mais grosseiras, por quê? Porque isso é exatamente o que a gente consegue desenhar no caderno, a gente poder rememorar depois. Então, olha, observa aqui o segmento ST alargando, e aí quando ele está alargando, a gente, né, sabidamente aqui, conhece a condição, né, de hipocalcemia. Então, essa é a repercussão eletrocardiográfica. Dica para análise de intervalo QT. Olha só, vou dar uma dica aqui. Essa dica, claro, ela não é tão precisa, de fato, tem que buscar as fórmulas mesmo e analisar, tá? Mas, assim, dica para calcular intervalo QT ali rapidinho, à beira-leito. Olha só, a gente vai, né, do início de Q até o final de T, e o que a gente observa? Se o início de Q até o final de T tiver maior do que a metade de um R a outro, olha só, coloquei de um R a outro. Se isso tiver maior, é porque provavelmente esse intervalo QT está aumentado, tá? Se tiver menor, provavelmente esse intervalo QT corrigido, claro, está normal. Então, uma dica aí para calcularmos o intervalo QT de forma mais breve aí, né, à beira-leito, tá? Então, dando seguimento, a gente falou então de potássio, falou agora de cálcio, e agora a gente vai falar sobre magnésio. Para falar de magnésio, e aqui está posto até em outra cor, hipermagnesemia. Por que em outra cor? Porque a hipermagnesemia, veja só, quase não dá repercussão. Então, assim, tem livro que nem coloca a imagem dela. Agora, se der alguma repercussão, o que vai acontecer aqui é que o intervalo PR, ele vai aumentar, tá? Ele vai aumentar. Então, você falou, mas ele está gerando basicamente um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, não é isso? Ele apenas aumentou o intervalo PR, não foi isso? Perfeito, exatamente isso. Tem referência que coloca já, né? Aumenta o intervalo PR, tem outra referência que coloca já, que gera um bloqueio atrioventricular, enfim. Então, como não gera tanta repercussão eletrocardiográfica, né? Tem livros aí que nem trazem o eletro, né, da hipermagnesemia, mas de fato a gente observa que é isso aí, quando acontece, o que ela gera é o aumento do intervalo PR. Pois bem, a hipomagnesemia é, de fato, para a gente o que pode dar alguma alteração potencialmente grave. Que está posto, né? Quer dizer, lá SAD. Então, pode falar também sobre tudo aqui embaixo. Mas olha só, eu quero chamar a atenção para esse paciente que está com hipomagnesemia, é o paciente que está, olha só, formando um infra de ST, pode acontecer, a gente pode observar esse infra de ST. A gente não consegue perceber aqui com tanta clareza, mas, basicamente, esse paciente pode ter também um prolongamento do intervalo PR, ou até um prolongamento do intervalo QT, apesar dessa imagem a gente não conseguir observar aqui, né, com tanta clareza, mas fato é, no processo evolutivo, olha só, que a gente observa o infra em várias oportunidades aqui, em várias derivações, né? Agora, de fato, a alteração mais frequente é o alargamento isolado de QT. Então, a gente alarga QT, e quando alarga QT, o que a gente pode gerar é a torsada ecoando. Aqui, como eu falei, é um processo evolutivo. O que a gente vê comumente em prova e tudo é isso aqui. Olha só, isso aqui. É como se eu estivesse torcendo uma corda. Então, por isso que a gente fala TV polimórfica em torção de pontas ou torsada ecoando. Beleza. Então, até agora, a gente conversou sobre os distúrbios hidroeletrolíticos, né? Repercussão no eletrocardiograma. E agora, a gente inicia, então, as doenças sistêmicas, tá? A gente inicia as doenças sistêmicas. Mais uma vez, para a gente alinhar aqui nossas expectativas, né? O que a gente vai discutir aqui hoje é, basicamente, sobre hiper e hipotireoidismo, hipotermia e as lesões cerebrais agudas. Pois bem, então, começando, a gente vai abordar aqui o hipertireoidismo, tá?
Hipertireoidismo, pessoal, basicamente, são alterações ali não tão específicas, né? Secundárias ali, uma hiperativação metabólica. Como assim? Um ataque sinusal pode aparecer. Então, olha só, estou vendo aqui que é um ataque sinusal, beleza? Basicamente, é um ritmo sinusal, estou vendo da T aqui, tá? Um ritmo acelerado, ataque sinusal, pode ser um ataque arterial também, mas pode formar uma fibrilação arterial, beleza? Então, tem que ficar ligado aqui, por quê? Porque a arritmia mais frequente em paciente que tem hipertireoidismo é FA, fibrilação atrial, beleza? Isso, claro, para a vida e para a prova, né? A gente vê muito isso em questão de prova aí, muito, e claro, na vida não é diferente. Então, essa é a dica aí em relação à fibrilação atrial. E assim, como a gente está falando que a arritmia é mais frequente, quando a gente diagnosticar uma fibrilação atrial em paciente, a gente vai solicitar TSH, T4 livre, justamente para descartar alterações da função tireoidiana, como sendo a causa, né, da arritmia. Então, a gente deve solicitar esses exames aí, tá? Bom, no hipotireoidismo, a gente pode ter uma série de alterações, vou até trazer um quadrinho com algumas delas, mas assim, o hipotireoidismo, basicamente, a gente pensa nessas alterações quando o paciente está descompensado, né? E quando ele está descompensado, aí sim, ele pode ter essas alterações de forma bem marcante, inclusive, tá? Então, assim, são várias alterações que a gente observa, desde uma brade sinusal, até fazer infra-GST, PAV, tá? Então, assim, a gente já consegue imaginar isso aqui. A gente não consegue, nem, na verdade, nem são todas as literaturas que têm imagens de elétrons, assim, de hipotireoidismo para a gente poder trazer, mas aqui está posto aqui, o que a gente pode encontrar quando a gente tem um hipotireoidismo descompensado, né? Mas o interessante aqui é entender que quando a gente faz a reposição hormonal adequada, essas alterações elas cedem, beleza? Então, a reposição hormonal, a devida reposição hormonal, faz com que essas repercussões eletrocardiográficas que porventura podem surgir, elas sumam, beleza? E sumam gradativamente, importante lembrar disso aí. Pois bem, então nós falamos de hiper e hipotireoidismo, agora na sequência a gente vai abordar hipotermia, tá? Hipotermia. Pessoal, interessante de hipotermia é o seguinte, a gente vê, às vezes, numa literatura ou outra, comentando, né, que dificilmente, no nosso meio, a gente costuma observar de forma tão clara, porque, basicamente, essas alterações aí têm que surgir quando o indivíduo está com uma temperatura corporal de 30 graus para menos, né, abaixo de 30 graus. Mas a gente lembra que, numa condição de trauma, por exemplo, se paciente pode evoluir com hipotermia. Então, a gente tem que lembrar quais são as alterações eletrocardiográficas. Pode surgir desde uma brade sinusal, um QT longo, mas assim, o que é, talvez, aquilo que é o mais clássico, vamos dizer assim? É isso aqui, ó. Onda tem duas possibilidades para a onda de Osborne, mas a gente chama, vou sublinhar aqui para a gente, ó, a gente não perder de vista, de onda J de Osborne, tá? A mais comumente, onda J de Osborne. O que é isso? É isso aqui, olha só. É esse entalhezinho final aqui, ó, ali no final do QRS, beleza? Isso é onda J de Osborne. Onda J de Osborne. Então, esse elétron, eu acho interessante aí, para quem estiver acompanhando, tirando print, eu vou mandar também os slides aí depois para o pessoal, para poder compartilhar, para quem queira aí, né, estudar essa aula. Esse slide eu considero importante justamente porque quando cai em prova, acaba pegando muita gente. Onda J de Osborne, esse entalhezinho final aqui. E olha que interessante, depois que a gente faz ali um reaquecimento, né, quando a gente reaquece esse paciente, o que a gente observa? Olha só, a gente observa que sumiu aquela onda J de Osborne, né, ela cessou, não aparece mais, a gente não consegue observá-la, aumentou a frequência cardíaca desse paciente naturalmente. Então, isso aqui é após o reaquecimento do paciente, beleza? Não sei se eu estou com a impressão, estou um pouco com a impressão de que estou indo um pouco rápido, não sei, eu estou acompanhando aqui os comentários de vocês, não, mas vou seguindo, beleza? Qualquer coisa, vocês mandam aí que moderadores aí param para comentar comigo aqui. Bom, na sequência, a gente tem as lesões cerebrais agudas, né? E aqui, né, basicamente,
a gente vai ter a apresentação no eletro quando a gente tem lesão cerebral extensa, né, como a gente falou, e aguda, né? São alterações, são lesões, basicamente, que tem ali, potencialmente, vão interferir no controle autonômico, né? Podem produzir, na verdade, essas alterações eletrocardiográficas que a gente vai comentar, que, na verdade, são secundárias a uma descarga noradrenética maciça. Então, é isso que a gente observa quando a gente tem uma lesão cerebral que tem que ser extensa, aguda, aí sim a gente observa, tá? Por isso, muitas vezes, quando a gente vai falar de lesão cerebral aguda, às vezes tem um certo desconhecimento, um espanto, isso pode aparecer no eletro? Pode, tá? E como que isso aparece no eletro? Basicamente assim, ondas T muito invertidas e muito amplas, né? Uma onda T muito profunda, na verdade, olha só, a gente observa aqui, sobretudo de V4 a V6, ondas T muito profundas, olha só, invertidas e muito profundas. Se você observar bem, e aqui não é uma dica, olha só, observar bem que essa onda T, ela está muito profunda, ela está tão profunda ali que, olha só, ela começa a meio que formar uma onda T, olha só, uma onda tipo um C de onda T cerebral, beleza? Então ela fica, a gente chama isso aqui de onda T cerebral, onda T invertida e muito profunda, tá? Então vai a dica aí para a gente poder avaliar isso de forma talvez mais rápida no eletro. E claro, né, isso aqui, só para a gente lembrar aqui, tem em mente, isso pode, né, desencadear arritmias inespecíficas, pode ser supraventricular, enfim. Então, é algo que chama atenção aqui. Bom, então, vou seguindo aqui, olha só, agora com as cardiopatias secundárias, né? E, basicamente, quando a gente vai falar de cardiopatias secundárias, né, a gente, claro, pode ter muita repercussão no eletro, por muitas cardiopatias, enfim, mas aqui a gente vai discutir algumas que são muito comuns, né, e que talvez vão nos auxiliar aí na prática clínica. Então, a gente vai iniciar pelo DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente tem ali, conforme a evolução de um paciente DPOcítico, né, um paciente que tem DPOC, a gente vai tendo sobrecarga das câmaras direitas, né, devido ali a aumento da hipertensão pulmonar, que é secundária à hipóxia crônica. Beleza? Então, esse paciente vai fazendo hipóxia cronicamente e isso vai aumentando a hipertensão pulmonar, certo? Isso secundariamente, o que leva ao aumento leva uma sobrecarga de câmaras direitas, beleza? Então, interessante. E outra coisa também interessante do paciente DPOcítico é que ele faz aquele processo de hiperinsuflação pulmonar, né? E a gente tem alterações eletrocardiográficas também decorrentes desse aumento anterosuperior do tórax, tá? Então, assim, vou trazer um eletro aqui para a gente poder comentar junto e observar este eletro. Então, o que a gente observa? A gente observa uma onda P proeminente, né? Observa uma onda P proeminente. Vou mudar o cursor aqui para a gente. Uma onda P mais proeminente. Se a gente calcular aqui o QRS, a gente vai observar o QRS ele vai estar desviado para a direita, né? E, além disso, a gente observa, olha só, uma onda S proeminente ali, nessas precordiais aqui, olha só, até V6, né, a gente observa uma onda S proeminente, né, mais profunda. E a gente observa ainda, interessante aqui, olha só, uma mudança brusca de QRS de V1 para V2. O que é isso? Penalosa tranquese. Então, a gente observa a presença desse sinal também. E quando a gente tem presença de QR, a gente observa também só de Palhares, né? Outro sinal indireto aí de aumento de sobrecarga atrial direita, tá? São dois sinais indiretos de sobrecarga atrial direita, beleza? Então, esse aqui é o eletro típico de paciente com DPOC, como a gente comentou, olha só. Então, vou grifar aqui pra gente, não perder de vista uma onda P proeminente, mais proeminente ali. E a gente sabe, quando a onda P está aumentada de amplitude ali em D2, isso sugere para a gente o quê? Sobrecarga atrial direita. Então, eu falei agora dos sinais indiretos, só de Palhares, o penalosa tranquese, que são sinais indiretos de sobrecarga atrial direita, não é isso? Então, corrobora com o que a gente estava pensando. Outra coisa são das S profundas ali nas precordiais, lá até V6, beleza? Então, tem que ter em mente esse eletro aí, o DPOC, para quem quiser dar o print também, eu acho que é interessante, né? Essas cardiopatias secundárias eu acho interessante. Então, dando seguimento, pessoal, a gente tem aqui tromboembolismo pulmonar. Então, na TEP, é interessante que, assim,
a gente pode ter diferentes alterações, né? Mais comum a gente sabe táxi sinusal, mas não é, né? Lógico, não mais específico, táxi sinusal pode estar presente aí em várias funções fisiológicas, enfim. Então, o que a gente vai observar de forma talvez mais clássica e específica é aquele sinal de S1, Q3, T3, tá? O que é isso, basicamente? A gente lembra de onda S em D1, então, tá aqui posto, olha só, onda S lá em D1. A gente observa onda Q, olha só, em D3, uma onda Q aqui, olha só, uma Qzinha aqui. A gente observa a inversão de onda T, olha só. Então, o padrão S1, Q3, T3, beleza? A gente pode observar outras coisas na TEP também, a gente sabe disso aí. A gente pode observar o desvio do eixo, beleza? É um dos aspectos que a gente pode observar, né? Apesar de que aqui, ó, se a gente calcular rapidinho, a gente vê que o D1 aqui, tá? As fases estão equidistantes, né? Então, a gente sabe que quando essas fases, tanto positivas quanto negativas, estão equidistantes, quem manda é o que é perpendicular, no caso, a VF. E aí, a gente sabe, não está desviado para a direita, mas se a gente tiver um elétron anterior do paciente, a gente pode ver um processo evolutivo de desvio do eixo, tá? É um dos aspectos importantes a ser avaliado. Então, basicamente, o paciente com TEP, o que a gente observa de forma mais específica e clássica é o padrão S1, Q3, T3, tá? E lembrar, né, desse padrão aqui, sobretudo nas provas também, porque a gente sabe, né, quando você pega qualquer livro de questões de eletro, de questões de cardiologia, até de questões de pneu, a gente observa que isso aí aparece de forma bastante preponderante. Pois bem, pessoal, então a gente já falou de DPOC nas cardiopatias secundárias, né? DPOC, falamos de TEP, mostramos aí que é mais comumente encontrado e tal. E agora a gente vai falar um pouquinho aqui de pericardite aguda. Lembrando que na próxima semana a gente vai ter aula do Brendel, tá? Que seria hoje. E o Brendel vai falar das coronariopatias agudas e ele vai fazer o diagnóstico diferencial lá com pericardite. Então aqui hoje é tão somente para a gente poder citar, tá? Então eu vou citar isso aqui, vou começar a diferenciar uma coisinha, mostrar as diferenças aqui, uma coisinha ou outra, e o Brendel vai vir na semana que vem para falar deste tema, coronariopatia aguda, de forma mais, né, claro, mais profundamente, e fazer também o diagnóstico diferencial. Pois bem, quando a gente fala de pericardite, a primeira coisa que a gente vai diferenciar, e eu estou falando aqui de coronariopatia, quer dizer, eu preciso saber se a gente lembra que na pericardite o paciente faça um supra, beleza? O paciente faça um supra de ST, a gente lembra disso aí. Perfeito, o paciente vai fazer supra de ST, e eu preciso diferenciar se essa concavidade é voltada para cima ou para baixo. Por quê? Porque o supra do infarto, presta atenção, o supra do infarto, diferentemente do supra da pericardite, ele é aquele supra isquêmico, não é isso? Com a concavidade voltada para baixo. E olha só, eu estou falando aqui sobre concavidade, ou lado convexo, a gente entender o que é isso, para a gente poder, primeiro, caminhar e entender o que é o lado côncavo, convexo, basta que nós rememoremos aí, é mais uma colher, isso mesmo, olha lá, uma colher, e a gente lembra, esse lado aqui de cima, olha só, é o lado côncavo, beleza? Enquanto que este outro lado aqui é o lado convexo. Outra dica que a gente pode dar aqui também, talvez para poder ficar ainda mais claro, olha só, o lado que eu consigo continuar e puxar um X é o lado convexo, é aquele que tem X, e o outro é o côncavo, beleza? Então talvez uma dica aí para poder auxiliar nisso, né? Não sei, eu, né, no início, tinha alguma dificuldade para poder lembrar disso aí, então me ajuda, né? Não sei se alguém ainda tinha, talvez com isso, possa auxiliar. Enfim, então definindo a diferença aqui de lado côncavo para o lado convexo, a gente começa a mostrar isso no eletro. Olha só, a gente está falando, precisa definir se esse supra com cavidade é voltada para cima ou para baixo. Por quê? Na pericardite, o supra vai ser com concavidade voltada para cima. Veja, lembra que a concavidade é aqui, esse lado da colher, beleza? E o lado convexo é para baixo, olha só. Diferente deste aqui de baixo. E aí é como se a gente pudesse fazer aquela brincadeirinha, olha só, do supra com a carinha feliz, não é isso? E um supra com a carinha triste, tá? Olha, o meu desenho está péssimo, então eu vou trazer para vocês, olha só, é como se a gente tivesse um supra com carinha feliz e um supra com carinha triste, beleza? Esse aqui, ó, é o tipo do supra isquêmico, diferente deste aqui com concavidade voltada para cima, que
tende a ser mais benigno. Agora, cabe ressaltar, tá? Preciso destacar isso aqui, que você observar isso aqui na prática, com cavidade voltada para cima, e descartar o infarto, isso não pode acontecer, tá? Descartar porque está com a cavidade voltada para cima, a gente sabe que tem situações que esse paciente pode, de fato, estar com infarto do miocárdio e a concavidade está voltada para cima, a gente sabe disso, tá? Existem muitos artigos já publicados hoje, muitos trabalhos mostrando isso aí, tá? Então, assim, tem até um trabalho interessante no blog do Smith, né, norte-americano, que cita essa questão e até traz para a gente que talvez o critério mais fidedigno seja, de fato, o CLA elétrico, para poder observar se não tem alterações dinâmicas, né, que são típicas aí de isquemia miocárdica. Enfim, e aí, pessoal, olha só, posto isso, mais um exemplo aqui de supraisquêmico, para a gente observar, isso é supraisquêmico, beleza? Olha lá, carinha, né, triste aqui, lembrando que quando tiver com carinha feliz, a gente também não vai descartar dessa forma. Eu só estou mostrando e diferenciando aqui para a gente poder lembrar como é o supra da pericardite, beleza? E aí, olha só, vou apagar todas aqui as anotações e vou trazer para a gente o eletro. Vamos observar. Nesse eletro, o que a gente consegue ver aqui é que tem supra, basicamente, em várias paredes, né? A gente observa, tem supra aqui em várias paredes. Talvez só não tenha aqui, acho que só não tem aqui em AVR, né? O resto a gente tem supra de ST em tudo, com exceção de AVR, né? Estranho, né? Um infarto ter supra em todas as paredes, então isso é típico da pericardite. Agora, interessante aqui, se a gente observar em AVR também, vou só problematizar um pouquinho, veja, quando a gente pega o segmento ST e compara com o TP, beleza? A gente compara do segmento TP, a gente vê e parece que tem um suprazinho aqui. Por que eu estou problematizando várias referências de eletro? Coloca a gente comparar supra de ST com o intervalo PR, tá? E não com o TP, beleza? Com o segmento PR, e não com o TP. Mas, né, uma grande referência aí, que é o UpToDate, coloca, né, para a gente poder fazer as duas análises e sugere que nós comparemos também com o segmento TP. Então, aí uma dica, né, a gente nunca desprezar também esse intervalo, o segmento TP, fazer essa ponderação, né, em ambas as áreas aqui. Perfeito. E o que a gente observa? Seguido desse supra do segmento S, tem várias paredes que a gente está observando aqui. Olha só, é estranho, né? Tem várias paredes. O que a gente observa também? A gente observa que tem um infra do intervalo PR. Olha só, a gente tem infra de PR com supra de ST. Isso é típico de pericardite. Outra coisa interessante também, quando a gente compara para poder observar o que é PR, o que é QRS no AVR, na derivação AVR, olha só, quando a gente compara uma coisa com a outra, a gente observa que em AVR está tendo um supra do intervalo PR, beleza? Então, está tendo um supra de PR em AVR, então o oposto, beleza? Isso é típico de pericardite aguda. Então, aqui, agora, a gente vai caminhando já para as alterações medicamentosas, né? Então, as alterações medicamentosas, para a gente poder alinhar expectativas novamente, a gente vai falar sobre os digitários, né? Que o nosso meio aqui, como o tratamento de insuficiência cardíaca, é muito comumente utilizado, né? E outras medicações, a gente pode citar antidepressivo tricíclico, amidarona, por exemplo, a gente vai colocar aí alguma coisinha, mas só interessante ressaltar que sobre os digitálicos, a gente, né, pode ter uma impregnação digitálica, ou até pode ter uma intoxicação digitálica. Então, a gente tem que lembrar uma coisa e outra. Então, a gente vai falar aqui, basicamente, sobre um aspecto que é muito comum na prática e na prova, tá? Que é o infra de ST em colher ou em colher de pedreiro, a gente fala dessa forma, olha lá para o digitário, porque a colher de pedreiro justamente tem esse formato, olha só. Então, a gente fala em colher de pedreiro, o infra em colher, enfim, olha só, que assume esse formato, tipo uma colher pedreiro, olha lá. Então, a gente fala o infra em colher de pedreiro. Vou trazer isso para a gente no eletro, olha lá. Então, deixa o formato aqui, olha só. A gente observa que tem o infra ali, olha só, em colher, ou também chamado infra em colher de pedreiros. Você pode observar isso aí comumente, tanto em prova, quanto muito na prática, tá? E isso sobre a ação digitálica, tá? Não sobre intoxicação digitálica. A gente comentou que tem essa diferença. Agora, quando a gente tem intoxicação digitálica, a gente pode ter um tanto de coisa, né? A gente pode ali ter arterias
Esse paciente pode fazer desde taque arterial com BAV variável, ou até taquicardia ventricular bidirecional, né? Apesar de muito rara, é comum na intoxicação digital, taquicardia ventricular bidirecional, tá? Nem vou colocar isso aqui, muito raro, mas assim, basicamente os QRS eles se alternam em relação à direção. O QRS está para positivo, outro está negativo, um positivo, outro negativo, beleza? Então isso é bidirecional. Enfim, pode fazer essa sístole ventricular bigeminada, polimórfica, então, isso no quadro de intoxicação, tá? Trouxe aqui mais sobre a ação de digitais, beleza? É o que a gente observa mais comumente em provas aí, e para a gente poder ter essa noção aí, um achado clássico, que é esse infra de ST em colher, ou, como eu disse, infra de ST em colher de pedreiro. Pois bem, agora, olha só, a gente colocou ali outras medicações, e o interessante é que a ação de outras medicações aqui no eletro, basicamente, não tem impacto ali de aumento do intervalo QT, né? A gente observa, tem várias, né? A gente falou aqui sobre antidepressivo tricíclico, falou sobre amidarona, e assim, se você colocar aí no Google, tem até sites que compilam isso aí, né? De forma atualizada, inclusive, quais são as medicações que aumentam o intervalo QT. Então, dá para poder pesquisar isso aí, tem números, tá? Aqui, o que eu trouxe, de modo que eu achei interessante, é o uso crônico de amidarona. Por vezes, a gente observa isso aí na prática, tá? E a gente tem que lembrar que o crônico de amidarona pode levar ao aumento do intervalo QT, o prolongamento de QT, tá? Então, tá um exemplo de eletro aí, só para a gente poder observar. Agora, sim, falamos aqui sobre diversas funções na prática clínica aí, né, aplicadas ao eletrocardiograma. O que motivou a falar desse tema aí foi, inclusive, um capítulo do livro de Manual de Eletrocardiografia do Cardio Papers, tá? E até por isso, até por ter estudado e estudar com frequência pelo Cardio Papers, a gente não podia deixar aqui, como eles bem fazem, né, nas suas aulas, aí, de deixar uma dica final. A gente falou sobre as medicações que aumentam o intervalo QT. São várias, mas para a prova e para a vida, a gente pode usar o quê? Mnemônico. Papers. Então, papers aí, esse mnemônico nos ajuda a lembrar. Olha só, essas medicações aí, postas, aumentam o intervalo QT. Então, é uma dica aí para a gente poder acertar mais questões em prova, nos ajudar um raciocínio mais breve, mais rápido ali na prática clínica, tá? Então, quem quiser dar um print aí, ou até copiar, como eu disse, vou passar os slides aí também para o pessoal que está organizando o evento, para eles disponibilizarem para os participantes. Então, é isso aí, tá? Pessoal, sobre o eletro na prática clínica, né, a gente sabe que esse tema não vai ter fim nunca, porque a gente pode ter diversas alterações, a gente pode ter desde alterações inespecíficas até mais específicas, tá? Enfim, a gente pode ter muita coisa, a gente tem muita coisa de fato para poder abordar. E isso jamais poderia ser esgotado numa aula, é fato. Então, assim, meu objetivo com a aula de hoje foi, basicamente, trazer aqui condições que a gente observa de forma bastante comum na nossa prática, como a gente falou. Então, assim, tudo isso aqui, tenho certeza, tenho convicção, são alterações que a maioria de vocês já observou, tá? Então, assim, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu gostei demais de poder participar com vocês. A gente vai ter mais um encontro, né, o último encontro de correção de exercícios. Preparei uma aula bem legal para a gente poder acompanhar junto aí. E a aula de hoje, confesso, foi um pouco corrido, foi de ontem para hoje que eu organizei essa aula, então, mas o importante é que a gente conseguiu organizar de forma que fosse satisfatório, né, pelo menos para mim, e me coloco à disposição de todos vocês aí para tirar eventuais dúvidas, para discutir algo de forma mais profunda, talvez, ou ainda disponibilizo meu contato aí também com a parte do intermédio dos moderadores aí, para quem quiser discutir, talvez, de forma mais intensa aí e individual. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez, agora sim, caminhando para o final. Como eu sempre digo, né, a importância de estudar isso aqui, estudar esses eletros aqui, quem pensa, mas não quero fazer cardiologia, não vou estudar esses eletros aqui. Pessoal, uma coisa, a gente falou isso aqui, e de forma reiterada, que isso é muito comum na prática clínica. Então, veja, se
Se você não fizer cardiologia, ou se fizer cardiologia, é muito importante ter esse conhecimento aqui, tá? Acerca dessas condições e ter essas noções, tá? Isso pode ajudar muito no paciente. Então, assim, o que eu sempre digo, e sempre incluo essa frase nas minhas reflexões, nas minhas aulas, que, basicamente, a gente não pode mudar tudo, não pode mudar o mundo, né? A gente não tem como a gente aprender tudo, mas a gente pode mudar o nosso mundo. Então, a gente, hoje aqui, estudou e aprendeu um pouquinho mais sobre essas funções que são muito comuns, para que a gente possa aí ajudar, né, futuramente os nossos pacientes que podem ser nossos familiares de outra pessoa, né, o amor de alguém, pai, mãe, filho, enfim, de alguém. Então, é isso, pessoal, me coloco à disposição, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Quero agradecer ao nosso convidado pela brilhante exposição do tema. A didática foi impecável, Léo, e certamente foi muito proveitoso para todos. Obrigada pela disponibilidade e o tempo dedicado ao nosso minicurso. Quanto aos participantes, eu quero lembrá-los que todos devem preencher os 2 links disponíveis na descrição do vídeo. E lembrá-los também que temos encontro marcado na semana que vem, na quinta-feira, com o palestrante Brendo Alencar, às 19 horas, com o tema Síndrome Coronariana Aguda. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais.